família Moto G sempre fez muito sucesso, principalmente no Brasil, já que eram aparelhos que traziam um ótimo custo-benefício, eram bons e muito baratos também. Mas a gente sempre via aparelhos da família Moto G com características básicas ou intermediárias, não tinha um aparelho com um desempenho muito grande que fosse rivalizar em performance smartphones mais sofisticados, mais caros, pelo menos até 2021, quando a Motorola lançou meio que de surpresa o Moto G100, um smartphone que conseguia bater de frente com modelos mais sofisticados, trazendo o chipset Snapdragon 870, uma tela Full HD Plus de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 90 Hz, bateria de 5.000 mAh, um conjunto traseiro com 4 sensores, com o principal de 64 megapixels e olha só, 2 câmeras frontais. Um aparelho totalmente diferente dos Moto G que a gente tinha visto até então e que inclusive gerou um sucessor, o Moto G200. Mas infelizmente isso acabou ficando para trás, já que atualmente o modelo mais poderoso da família Moto G é o Moto G84, que não chega nem aos pés do Moto G100 quando se fala em performance. Nesse vídeo nós vamos revisitar o Moto G100, descobrir por que esse aparelho chamou tanta atenção e olha, além de ser um smartphone sofisticado, também é muito bonito, com um visual bastante diferente. Vamos relembrar aqui todos os detalhes do Moto G100, aparelho que foi atualizado para até o Android 12, infelizmente só foi uma atualização, né? Um dos pontos fracos do aparelho, mas eu vou explicar melhor sobre tudo isso nesse vídeo. Porém, antes, quero pedir para você clicar no gostei, deixa a sua força, deixa o seu like para ajudar com que esse vídeo alcance mais pessoas e ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Quando a gente bate o olho no Moto G100, temos aqui um aparelho bastante imponente, com um visual muito bonito na sua parte traseira, com um tamanho bastante grande, tela de 6,7 polegadas, e olha, ele também é bastante espesso e pesado, tem uma espessura de 9,7 milímetros e um peso de 207 gramas. Então ele é um pouquinho pesado, a gente consegue perceber inclusive na pegada, mas de certa forma isso até aumenta a imponência desse aparelho. É um smartphone que tinha uma presença muito forte pelo seu visual e também pelos seus recursos. Temos aqui essa tampa traseira que chama muita atenção, quando vai batendo a luz aqui vai mostrando uns efeitos muito bonitos e dependendo da posição da luz, o aparelho vai ter uma coloração mais azulada ou mais puxada para o roxo. Ó. Quando a gente inclina um pouquinho mais, ele já fica com aspecto mais voltado para o roxo, para o violeta. Então, dependendo do ponto de luz, ele vai ter uma ou outra cor, vai ter aquele aspecto camaleão. O aparelho traz sensores digitais aqui na lateral, junto com o botão liga-desliga e vem com o botão de volume também. Hoje é muito comum termos smartphones da Motorola com áudio estéreo, mas naquela época era bem comum, tanto que o Moto G100 só trazia áudio mono, o único alto-falante fica aqui na parte de baixo. Do lado temos o microfone, porta USB tipo C e uma entrada P2 para fone de ouvido. Na parte superior temos um segundo microfone. Aqui nessa lateral nós temos um botão dedicado aqui para o assistente do Google, então temos um botão extra e também temos a bandeja. Deixa eu jetá-la aqui para a gente poder ver. Honestamente eu não me lembro qual que era a disposição aqui de chips do Moto G100. Ah, tá aqui, ó, ele tem o duplo slot, é possível utilizar 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Confesso para vocês que eu já não me lembrava mais disso. E aqui ficam os 4 sensores. São 3 câmeras e um sensor TOF 3D para detecção de profundidade. Aqui a gente também tem um microfone e o flash duplo de LED. O sensor principal tem 64 megapixels. O logo fica aqui nessa região, fica até parecendo que é a posição dos sensores digitais, mas conforme eu já falei para vocês, ele fica aqui na lateral do aparelho. É realmente um smartphone muito imponente e com visual muito bonito. A tela também chama bastante atenção, são 6,7 polegadas, com resolução Full HD Plus, 2520 por 1080 pixels e com a proporção de 21:9. É um display com a mesma proporção das telas de cinema. Eu troquei aqui o papel de parede para vocês verem algo bem curioso aqui do Moto G100. São as 2 câmeras frontais. Ele não foi o primeiro a utilizar essa solução, mas é algo muito raro até hoje em dia. Normalmente os aparelhos só trazem uma lente. Além de serem 2 sensores, eles ficam posicionados aqui do lado esquerdo do aparelho. A câmera principal tem 16 megapixels e ele também traz uma lente ultra-wide de 8 megapixels para você tirar selfies com grupos de pessoas, por exemplo. Ela tem uma imagem mais ampla. Aqui vocês podem ver também os detalhes das bordas, tanto a superior quanto as laterais, e aqui a borda inferior. Elas estão longe de serem finas, né? Elas são bastante grossas, principalmente para os dias atuais, mas para a época ele até trazia bordas menores do que a média, principalmente a borda inferior. As telas LCD da época traziam bordas mais espessas. Aqui mostrando para vocês os ângulos de visão, que são muito bons, é uma tela LCD com painel IPS e o brilho máximo é de 560 nits. Mas olha, a percepção que eu tive aqui é que o brilho é muito baixo aqui na metade, olha como a tela fica bem apagada. Só quando está próxima do topo do limite aqui que ela
fica mais brilhante. Deixa eu colocar aqui no valor máximo para vocês poderem ter uma ideia. É um display com bom brilho. Aqui com brilho máximo a gente tem uma boa legibilidade, a gente percebe que a imagem fica até um pouquinho estourada. Então é uma tela com brilho bom, são 560 nits, mas é engraçado que você sempre precisa deixar o brilho próximo do valor máximo, porque ele diminui muito quando fica na metade ou menos do que isso. Um ponto negativo aqui do Moto G100 é que ele sofre dos mesmos problemas dos smartphones da Motorola. Ele foi lançado com Android 11 e só recebeu uma atualização. É um smartphone que foi lançado em 2021, então ele não tem tanto tempo assim. É um retro review, mas nem tão antigo assim. Porém, o aparelho recebeu apenas uma atualização, foi atualizado para o Android 12. Infelizmente, essa foi a sua última atualização. Apesar de ser o Android 12 e já estarmos no Android 14, a interface não é tão diferente do que a gente tem atualmente. E alguns recursos como o aplicativo Moto está presente, com a opção de você personalizar a interface, os gestos também, olha só. Temos aqui os gestos, dicas, configurações de tela para você ligar a tela interativa, por exemplo. Então elas estão presentes e os gestos que a gente já tem há muitos anos, como o atalho para você abrir o aplicativo de câmera, ou ligar a lanterna, todos eles também estão presentes aqui no Moto G100. Alguns recursos novos como o Moto Security e também o Family Space foram lançados mais recentemente com o Android 13, infelizmente eles não estão presentes aqui no Moto G100. Mas o aparelho traz suporte ao RED4, inclusive você pode espelhar a tela aqui do smartphone para uma TV ou monitor via conexão sem fio ou via cabo. Ele traz suporte aqui aos dois tipos de conexão. Quando você espelha a tela, você pode criar um desktop móvel, você vai criar uma interface de desktop diretamente na tela do monitor ou do computador, ou simplesmente você pode espelhar a tela aqui utilizando o RED4. Entre os recursos aqui temos a possibilidade de fazer uma captura de tela com os 3 dedos e também temos a barra lateral, porém para você acessá-la tem que bater 2 vezes aqui no sensor digitais. Olha só, você dá 2 toquinhos aqui, 2 batidinhas no sensor digitais para poder abrir o atalho para os aplicativos. Porém eles serão abertos aqui sempre em tela cheia. Vou fazer aqui de novo, abrir o app do relógio, ó. Sempre eles serão abertos aqui no formato de tela cheia. Por aqui eu também consigo configurar esses atalhos, eu posso configurar para colocar apps, ferramentas ou os principais contatos, assim como funciona atualmente, porém agora a gente tem já uma barrinha lateral que você acessa deslizando, mas aqui não, aqui você toca 2 vezes no sensor digitais para poder abrir o recurso. E olha, mostrando aqui a multitarefa para vocês, o aparelho tem uma interface bastante rápida. Algo que eu não lembro se eu citei é que a sua tela de 6,7 polegadas tem taxa de atualização de 90 Hz, não era algo muito comum ainda na época, já existiam aparelhos, mas tinham muitos smartphones que ainda traziam telas com taxa de atualização de 60 Hz. Então é bem positivo que ele venha aqui com a taxa de atualização de 90 Hz, que garante uma interface mais suave aqui durante o uso. Inclusive eu vou reabrir aqui alguns aplicativos para a gente poder testar a performance e ela continua sendo excelente. Aqui abrindo a Play Store, o aplicativo de fotos, inclusive até fiz umas novas fotos aqui com o Moto G100, aqui o aplicativo do Gmail também, olha só, ele não apresentou engasgos na abertura e está apresentando uma rolagem extremamente rápida. Aqui também com o aplicativo de mapas, né, com o Google Maps, reparem que ele é bastante suave na hora de deslizar e também muito ágil. Temos aqui a tela com taxa de atualização de 90 Hz, o que ajuda na fluidez, e ainda temos um excelente desempenho, e inclusive esse aparelho continua bem mais poderoso do que o Moto G84, que é o modelo vendido pela Motorola atualmente, que traz o maior poder de processamento. Isso porque esse smartphone conta simplesmente com um dos melhores chipsets que a Qualcomm já lançou, o Snapdragon 870. Esse chipset traz 8 núcleos da série Kryo 585 rodando até 3.2 GHz e a GPU Adreno 650. É um chipset que, além de ser muito poderoso, ele tem uma eficiência térmica muito boa, é um chipset que não esquenta demais e também não consome muita bateria, outro ponto positivo aqui do Moto G100. Não bastando esse chipset, o aparelho ainda conta com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. Então, além de trazer um chipset muito poderoso, ele vem com muita memória RAM e armazenamento. Continua sendo um smartphone excelente, tanto no desempenho rodando os aplicativos, quanto o sistema, quanto os jogos. Então é um aparelho bem interessante, mesmo nos dias atuais. Ele traz a bateria de 5.000 mAh e ele traz um carregador de 20 watts. Vem com Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, traz NFC também e vem com entrada para fone de ouvido, uma pena que o aparelho não conte com áudio estéreo. Em câmeras, o aparelho tem aqui uma combinação bem interessante de sensores, destacando aqui para os 2 sensores frontais. É um dos poucos aparelhos que trazem 2 câmeras frontais. Um detalhe que eu acho muito legal é que a câmera que está ativa, ela fica com
com um efeito gráfico em volta dela para poder destacar para qual câmera você tem que olhar. Então quando você alterna entre as lentes, ele vai sempre mudando aqui a posição para que você saiba exatamente para qual lente olhar na hora de fotografar. E funciona tanto para fotos quanto para os vídeos também. Você pode usar as câmeras frontais para tirar fotos e fazer vídeos. A câmera ultra-wide ela é bem ampla, ela tem uma visualização bastante ampla. Você pode fazer selfies com grupos de pessoas, por exemplo. Então ela tem uma abertura muito grande em relação à câmera principal. Mas a principal frontal, ela consegue capturar mais luz, ela tem uma abertura melhor de 2.2 contra 2.4 da ultra-wide, além de trazer o dobro da resolução, 16 megapixels da principal frontal contra 8 megapixels da ultra-wide frontal. Ele também vem com 3 câmeras traseiras mais um sensor TOF 3D. A câmera principal tem 64 megapixels com abertura de 1.7, ele vem com uma lente ultra-wide com 16 megapixels e abertura de 2.2, e ela tem autofoco, que permite utilizar essa lente para fotos e vídeos, também no modo macro, e vem com um detector de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4. Traz também a lente TOF 3D, um sensor que faz a medição de profundidade. É bem curioso isso, ele traz uma lente para detecção de profundidade e tem um sensor TOF que também faz a mesma função de detectar a profundidade. Não faz muito sentido, mas em todo caso estão os dois sensores presentes. As lentes frontais e a ultra-wide traseira conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros. Já a câmera principal traseira consegue filmar também em Full HD a 60 quadros, em 4K a 30 e 60 quadros e até em 6K, uma resolução bem curiosa, né, que fica entre o 8K e o 4K, então ele consegue gravar em até 6K aqui a 30 quadros por segundo. Traz modo HDR automático para todas as lentes, modo retrato para a câmera frontal e para a câmera traseira, e possui o Night Vision para as duas câmeras principais, a frontal e a traseira. Elas trazem aqui o suporte ao Night Vision. Ele também vem com cor e destaque para fotos e vídeos, câmera dupla para fotos e vídeos, vem com time-lapse, câmera lenta, e apesar de ter uma combinação de lentes bastante interessantes, o aparelho é bom para fotos, mas não tão bom assim. Por exemplo, as lentes frontais não trazem um HDR tão eficiente. Eu fui fazer alguns testes com imagens muito claras ao fundo e o meu rosto ficou bastante escuro, ele não conseguiu equilibrar bem aqui no HDR, por exemplo. A Motorola evoluiu muito em câmeras, a gente vê pelos modelos atuais, mas na época do Moto G100 a Motorola trazia boas fotos, mas ficava abaixo dos concorrentes. Eu estou deixando aqui alguns exemplos para vocês poderem conferir. O Edge 40 aqui mostrando o áudio para vocês. Ele é mono, sai apenas por baixo aqui o áudio, mas o volume é bom e a qualidade é boa. Não é estéreo, mas traz aqui uma boa qualidade. E aqui mostrando o display, rodando os vídeos. Tá aqui mostrando para vocês a tela, ela é enorme, são 6,7 polegadas. Temos aqui resolução Full HD+, é uma tela LCD IPS e com taxa de atualização de 90 Hz. Aqui testando os sensores digitais. Tá aqui, a posição é muito boa na lateral do aparelho. Não é instantâneo, mas é bem rápido e também costuma ser muito preciso. Tá aqui fazendo desbloqueio, ele também conta com desbloqueio facial. Vou fazer um teste rápido aqui para vocês poderem ver. Tá aqui, ele também costuma ser bastante rápido. Bom, vocês viram que o Moto G100 traz muitas especificações que impressionam demais, contando com 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, chipset Snapdragon 870 com suporte às redes 5G, uma excelente performance, traz aqui uma tela com uma qualidade bem legal, 6,7 polegadas e proporção de 21:9, e visualmente o smartphone chama muito atenção, principalmente nessa cor azul, ó. Agora dá para ver melhor o efeito aqui, ó, ele vai ficando azul, dependendo do ângulo, ou com aspecto mais puxado para o violeta aqui, então dependendo do ângulo ele vai pegar uma ou outra cor. Um smartphone visualmente muito bonito e que passa a sensação de ser um aparelho mais premium. O problema do Moto G100 na época era o seu preço. Ele realmente veio com especificações muito acima de qualquer outro Moto G da época, mas seu preço também ficava sempre ali acima dos R$3.000. Nos últimos momentos que o Moto G100 ainda era vendido, era possível encontrá-lo até por uns R$2.700, onde ele já passava a ter um preço mais interessante, mas infelizmente pouco tempo depois ele foi tirado de circulação com a chegada do Moto G200, que foi o sucessor direto aqui do Moto G100, mas por algum motivo a Motorola não deu continuidade nessa linha. Tanto que hoje o modelo mais poderoso é o Moto G84, é um bom aparelho com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, mas que vem com um chipset bem mais simples, o Snapdragon 695, que está presente até mesmo no Moto G34. Então não vimos mais, depois do Moto G200, não vimos mais um aparelho com um hardware tão parrudo, pelo menos na família Moto G. Pelo visto, a Motorola resolveu dedicar esses aparelhos com hardware um pouco mais robusto para sua família de aparelhos Edge. Mas não deixa de ser curioso vermos aqui um smartphone tão poderoso quanto o Moto G100. Tá certo que ele trazia muitas configurações mais avançadas, mas ele também trazia algumas deficiências, como por exemplo,
Seu conjunto de câmeras, apesar de trazer 4 sensores atrás, né, contando com um sensor TOF 3D e 2 câmeras na frente, ele não se destacava tanto na questão de fotografia nem de vídeos. Mesmo sendo um aparelho mais sofisticado, ele não conta com um carregamento sem fio, não traz proteção contra água e poeira, vem com acabamento em plástico, tanto sua tampa traseira quanto as bordas, e mesmo sendo um aparelho muito bonito, ele vem com acabamento mais simples, não traz metal nem vidro no seu acabamento. Então é um smartphone que vinha com alguns aspectos que impressionavam demais e outros que não chamavam tanta atenção assim. Mas no geral achavam um smartphone muito interessante. É uma pena que ele não tenha ficado com preço um pouco menor. Acredito que ele teria feito mais sucesso. Mas não há dúvidas de que até hoje, até agora em 2024, o Moto G100 consegue entregar uma excelente performance. Quando se fala em desempenho, se você está pensando em smartphone para jogos, é que é difícil encontrá-lo novo hoje. Você só vai encontrá-lo usado, mas para quem tem o Moto G100 hoje, pode ter certeza que deve estar muito satisfeito com o desempenho, porque ele conseguiu entregar aqui uma ótima performance, até mesmo em jogos. E vocês, o que vocês acharam do Moto G100? Curtiram o aparelho na época do lançamento? Teriam um Moto G100 hoje? Quais são os pontos fortes e fracos desse aparelho aqui na opinião de vocês? Deixa aí nos comentários, porque eu quero muito saber, e aproveita também para clicar no gostei, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever e torne-se Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!